a todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, sendo que esse projeto está sendo executado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil nos territórios de identidade do Recôncavo e Metropolitano Salvador. Nessa videoaula que a gente vai tratar sobre compras institucionais, né? Na verdade um encontro comunitário, a gente vai trabalhar a dinâmica, né, das políticas públicas de acesso ao mercado institucional, sendo que a gente vai estar trabalhando com esse foco para a Associação Comunitária Sol Nascente, e a perspectiva é trabalhar no primeiro vídeo sobre a questão do PNAE, né, alguns elementos mais conceituais, né, técnicos também, com uma perspectiva da política pública. No segundo vídeo a gente vai tratar sobre o preenchimento da proposta de projeto de venda. E no terceiro vídeo a gente vai trabalhar sobre o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Tá bom? Então a ideia é um pouco essa. E desde já a gente agradece e espero que vocês curtam aí esse vídeo. Tá bom? Um abraço. Então, para se falar do PNAE, a gente pensou primeiro apresentar o contexto dessa política pública, né, que é importante aí tanto de inserção socioprodutiva quanto também de possibilidade de crianças, né, e adolescentes terem acesso a uma alimentação saudável, né? E então a gente pensou nesse seguinte roteiro: primeiro o contexto do PNAE, segundo momento a documentação necessária, passo a passo, a elaboração da proposta e finalmente os espaços de incidência e controle social. Tá bom? No vídeo seguinte a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a questão do preenchimento da proposta técnica de venda, mas nesse primeiro momento a gente vai estar enfocando mais esses elementos relacionados à dinâmica, né, do PNAE, tá bom? Mais aspectos conceituais, né, mais elementos da política pública. Bom, a contextualização do PNAE. O PNAE é o mais antigo programa do governo brasileiro na área de segurança alimentar e nutricional, sendo considerado dos maiores e mais abrangentes do mundo no que se refere ao atendimento universal aos escolares e garantia humana a alimentação adequada e saudável, né? Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, desde o conceito, né, que a gente trouxe, a gente parte do princípio de que é um direito humano a alimentação saudável, em princípio, né? E o PNAE, como projeto, como política pública, ele tem essas duas dimensões. Primeiro, que é garantir essa alimentação saudável, e segundo, que é permitir com que haja, né, uma inclusão socioprodutiva das pessoas que estão na produção de alimentos, tá certo? Agricultores, agricultoras familiares, cooperativas, associações. Então a gente está falando desse público, a gente está falando dessa política no sentido mais de construção social mesmo, tá bom? O programa é regido pela Lei número 11.947 de 2009 e a resolução FNDE número 26 de 2013. Então esse é o marco jurídico do PNAE Brasil. É um programa bastante amplo, né, que ele envolve desde o repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação até o papel ativo das prefeituras, né, que estão em âmbito mais local, e o controle social por parte da sociedade civil, né, que se relaciona também quando você se fala, né, da questão do acesso à alimentação saudável. Atualmente, o valor repassado pela União, Estados e Municípios por dia para cada aluno, isso tem uma determinação, né, do site do FNDE, a gente pode encontrar essa informação. Aí a gente tem essa modalidade de creche pré-escola, escolas indígenas e quilombolas, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos, ensino integral, programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, alunos que frequentam o atendimento educacional especializado no contraturno. Então, para cada modalidade a gente tem um valor específico, né, relacionado principalmente ao processo de
concepção aí da política, né? Então isso também já serve de base até para as prefeituras no momento que vai pensar o lançamento dos editais, né, do chamamento público para a compra de merenda escolar. Quais são os documentos necessários, né? Primeiro a gente traz assim uma perspectiva de grupo formal, a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, o extrato da DAP jurídica para associações e cooperativas emitido nos últimos 60 dias. É importante que essas DAPs estejam atualizadas, isso é essencial ressaltar, principalmente quando a gente fala de empreendimentos, né, da economia solidária e da agricultura familiar. A necessidade dessas DAPs estarem atualizadas é fundamental. E aí a gente tem alguns documentos, né, que a gente chama de certidões, né? A prova de regularidade com a Fazenda Federal, relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então geralmente essas certidões são emitidas em sites, né? Então a gente entra no site e consegue emitir essas certidões negativas com o CNPJ do empreendimento, né? Então isso não é difícil de se conseguir. As cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria, né, da entidade registrada no órgão competente. Importante, se for cooperativa aqui na Bahia, essa ata, esse estatuto precisa estar registrado na JUSEB, na Junta Comercial do Estado. Se for associação, a ata vai ter que estar sendo reconhecida em cartório, tá bom? Então, ata e estatuto. Então é importante trazer essa informação para os empreendimentos no momento que for acessar essa política pública. Um outro documento que se pede é o projeto de venda de gêneros alimentícios, que a gente vai mostrar no vídeo a seguir, tá bom? Então isso é importante a gente trazer esses elementos para que demonstrar que são documentos, né, constitutivos, certidões negativas, né? Documentos de certidões negativas são documentos essenciais aí para o empreendimento. E aí você tem os atos constitutivos, que são cartão CNPJ, estatuto, ata, né? É o que a gente chama de constitutivo. Então isso precisa estar atualizado, o empreendimento precisa estar sempre mantendo essa documentação em dia. Isso que é importante, né, no momento que for acessar essa política pública. O passo a passo, como é que se relaciona assim, né, essa questão desde o lançamento da política, né, a coleta de análise do preço médio que vai ser cobrado, né, na chamamento público efetivamente, né? Como é que isso acontece? Primeiro, a elaboração do cardápio, e aí vai ter toda a análise, né, da capacidade produtiva, da diversidade local, principalmente quando a gente está falando de municípios, né? Então é essencial que no município se tenha, né, a diversidade que atenda efetivamente aquela realidade, tá certo? O segundo momento é o chamamento público, onde a gente tem efetivamente, né, a partir dessa coleta de informações, né, toda a base produtiva local faz o chamamento público. E aí é importante, assim, na parte do cardápio, ter atenção, e aí tem um controle social da política pública, de acompanhar o papel da nutricionista, né, que está fazendo esse levantamento para a elaboração dos cardápios, para que a alimentação ela não seja algo completamente fora da realidade daquela comunidade. Porque, por exemplo, você pode botar ali um biscoito recheado, alguma coisa, mas não tem nada a ver com aquela realidade, não tem nada a ver com o hábito alimentar daquele povo. Então, valorizar aquela alimentação daquela comunidade, né? O aipim, a mandioca, a batata, né? Então, o inhame. Então, assim, a base produtiva daquele povo. Então, é isso que precisa ser pensado na hora que for analisar, né, a construção da chamada pública. Os preços de referência também, né? Precisa ser esse acompanhamento, que também precisa verificar se o preço cobre, né, os custos operacionais. Então isso é uma coisa que a sociedade civil precisa estar acompanhando de fato, né, para que não haja, né, uma discrepância entre aquilo que está sendo pensado, né, pelo poder público e aquilo que efetivamente a sociedade pode, e principalmente aqueles que vão oferecer esses produtos vão poder estar sendo remunerados, tá bom? Um outro ponto, as elaborações dos projetos de venda, né, que aí é importante que
a gente considere esse processo, né, como parte também da construção social. Então é importante que os empreendimentos levem em conta as informações de custos, né, dos agricultores que estão participando. Então prestem atenção nos custos operacionais, prestem atenção com relação ao deslocamento, tá bom? Prestem atenção com relação ao percentual que vai ficar para da taxa de manutenção do empreendimento. Então isso aí precisa ser melhor percebido. O próximo passo é o recebimento do projeto de venda, né, que deve ter provavelmente na chamada pública um prazo de envio da proposta, e depois aí a seleção desses projetos de venda, certo? Então isso aí precisa ser aí melhor depurado, né? Principalmente que garanta efetivamente que produtores da comunidade, né, daquele local, consigam efetivamente oferecer esses produtos a uma qualidade adequada e um preço justo. A assinatura do contrato, né, quando é feito com o poder público municipal, e a entrega desses produtos. Importante, todas essas fases, né, a sociedade civil está acompanhando. Existe o Conselho de Alimentação Escolar, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que é também importante que não se deixa perder, né, que efetivamente precisa ter o controle social. A elaboração da proposta a gente vai ver no próximo vídeo, né, mas é importante que seja preenchido o projeto de venda contendo informações como identificação do fornecedor, relação de fornecedores e produtos, descrição dos mecanismos de acompanhamento das entregas dos produtos e a descrição do fornecedor. Então, são informações básicas, né? Identificação do grupo, nome, endereço, CNPJ, quantidade de associados, né? Cooperados, cooperadas, associados, associadas, a relação desses fornecedores, né, do empreendimento. Então, os agricultores que vão estar fornecendo, essa programação de fornecimento também precisa estar inserida. Preço médio de venda também, né? Acho que aí nesse caso aí vai se depurar tudo essa parte relacionada ao preço, né, e as informações de produção. A descrição dos mecanismos de acompanhamento das entregas de produtos, como vai ser feita a logística de entrega, e finalmente a descrição do fornecedor proponente, tá bom? O modelo a gente vai apresentar no próximo vídeo para ficar mais trazido aí essa questão enfocada, né, a prática nesse processo. Aqui a gente está falando agora dos espaços de incidência e controle social na política pública. Então aqui é um dos espaços, que é o Conselho de Alimentação Escolar, mas também existem outros espaços que, quando a gente está no município, que a gente pode contar, né? O Conselho, por exemplo, de Desenvolvimento Rural Sustentável, Conselho Municipal de Assistência Social, né? Então esses conselhos eles são mais vinculados a essa relação com o desenvolvimento local, desenvolvimento comunitário. O Conselho de Alimentação Escolar, ele é o principal órgão, né, relacionado a essa questão do PENAI, tá? Então ele faz parte, é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento. E aí ele é instituído tanto nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Então é o espaço de controle que faz toda a fiscalização, acompanha planejamento, monitoramento e avaliação da política pública. Então é importante que esse conselho ele fique a par, acompanhando permanentemente todo esse processo de execução da política pública, particularmente aí o PENAI, tá certo? Então é fundamental aí esse controle, desde o processo da elaboração do cardápio até a entrega. E aí vai haver esse monitoramento também, né, da execução, do percentual também, né, que é 30% que precisa ser cumprido. Então isso aí precisa ser acompanhado pelo conselho, tá certo? Quem participa? O Poder Executivo, e aí pode ser o prefeito, ou pode ser a representação dos secretários, tá certo? Geralmente é secretário de Educação, secretário de Agricultura, os representantes de pais e alunos, né? Isso é importante também, a família está envolvida. Os representantes da sociedade civil, que aí são sindicatos, associações, cooperativas, né? Organizações da sociedade civil como ONGs, tá bom? E os trabalhadores da educação e alunos. Então é um campo aí de atuação bastante
significativo, certo? Então é importante a gente avaliar como parte também do processo de acompanhamento dessa política pública. E assim, desde a chamada de a parte também de controle social, tá bom? Quais são as competências e atribuições desse espaço, né? Então ele tem um papel de monitoramento e fiscalização da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar e cumprimento das diretrizes e objetivos do PENAI, e está muito relacionado principalmente ao cumprimento dos 30%, né, mínimo da compra da agricultura familiar. Ele vai ter um papel também de zerar a qualidade dos alimentos, principalmente as questões higiênicas, né, fitossanitárias também. Zerar pela aceitabilidade dos cardápios oferecidos e a adaptabilidade desses à realidade local também. Então é importante, né, não deixar perder de vista essa questão. Comunicar aos órgãos de controle qualquer irregularidade constatada na execução do programa, e aí precisa verificar, estar sempre acompanhando, principalmente com o Ministério Público, né, que é o fiscal também da lei, os sindicatos, né. Então buscar essas parcerias aí com esses órgãos de controle para que de fato haja, né, a efetividade da política pública. Realizar reuniões, sendo essas também específicas, seja o caso, para apreciação e prestação de contas. É importante, né? Controle social, ele não parte só do planejamento, mas ele tem o monitoramento e avaliação. E a apreciação da prestação de contas também faz parte desse processo, tá bom? Elaboração do regimento interno, que também é parte dessa dinâmica, né, com relação principalmente ao funcionamento dessa política, né, na sua execução, na sua plenitude. E a elaboração do plano de ação, que é exatamente, né, eu imagino que no início do ano haja um espaço onde essas pessoas que fazem parte desse conselho se reúna para planejar as ações. Então vai ficar responsável a atividade, quando vai ser feita, quem é o responsável, quem são os parceiros, onde vai ser feito, quanto vai custar, tá certo? Então o plano de ação ele mexe um pouco com essa dinâmica mais organizativa de planejamento, tá bom? Então pessoal, é isso que a gente traz aqui sobre o PENAI. A gente espera que com essas informações os empreendimentos que estão sendo acompanhados consigam acessar cada vez mais, particularmente por esse ano ser ano eleitoral também. Então existe essa questão da gente estar fortalecendo esse papel da política pública, né, da efetividade da política pública. Ela é uma política que precisa ser mais fortalecida por dois motivos. Primeiro é a geração de renda local, então a renda circular dentro do próprio município, gerando mais impactos desenvolvimentistas, né, mais resultado econômico para aquele local. Mas também você tem a possibilidade de se trabalhar o fortalecimento, né, de uma cultura da produção agroecológica. Então são produções, né, de base produtiva familiar, e que geralmente os agricultores familiares eles prezam muito pela saúde, né, pela qualidade da alimentação. Então a gente vai estar aí destacando dois pontos, né? Um é a questão da segurança alimentar, de fato, nutricional, e uma alimentação saudável, né, com a agricultura familiar. E o outro ponto também é o fortalecimento da economia solidária, né, o fortalecimento da economia local, com esse recurso financeiro circulando localmente. Então é essencial esse papel, né, e essas políticas públicas que a gente precisa estar fortalecendo cada vez mais para que ela não seja deteriorada, né? A gente sabe que ano após ano os governos eles tentam diminuir esses recursos das políticas sociais, mas a gente sabe que essas políticas são fundamentais, né? Tanto da questão econômica, financeira, de fortalecimento dos municípios, mas também com a questão da geração de possibilidade de postos de trabalho, né? E também a questão da alimentação saudável, que traz também essa possibilidade da gente ter uma cultura, né, uma produção agroecológica local, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que no próximo vídeo a gente vai trabalhar bastante essa questão do projeto de venda e a gente vai esmiuçar um pouco mais sobre a proposta, tá bom? Forte abraço, até mais.
A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.